continuidade àquele assunto anterior, que eu vou até disponibilizar o link integrado a esse aqui, é do caso de congruência de triângulo. Nós vamos ver que agora, apesar de tudo, existem algumas relações importantes. O primeiro caso de congruência, ele é colocado dessa forma, certo? Ele é colocado com L, L, L. O que isso quer dizer? Que essa congruência no triângulo, ela está relacionada aos três lados, ó, lado, lado, lado. Como é que isso funciona? Tá aqui, ó. Eu tenho esse triângulo, tenho esse outro triângulo aqui, ok? Aqui eu tenho um triângulo ABC. E aqui eu tenho um triângulo MNP. Um exemplo, um triângulo qualquer. Né? Então observe que a relação dos dois triângulos aqui, elas estão sendo abordadas, essa congruência, né? A relação de igualdade, que congruência a gente já estudou, que na geometria é chamado de congruência, matematicamente é chamada de igualdade. Ela é aplicada em relação a quem? Ao lado, lado, lado. Então ele está dizendo que todos os lados aqui existe uma relação de congruência, de igualdade, né? Como é que eu vou descobrir? É muito simples, senhores. Por exemplo, o lado AB. Nessa outra figura que é um lado congruente AB, observe que aqui ele coloca três linhas. Nessa outra eu tenho que procurar quem é que tem três linhas. Quem é? MN. Então eu digo que AB é congruente a MN. Vamos lá. BC. Nessa figura, BC tem uma linha. Quem é a figura lá que tem uma linha também representada? É o NP. AC, quem é congruente? Lá, que tem duas linhazinhas lá, é o MP. Senhores, outra coisa importantíssima, que nunca deve ser feita jamais. Se você está comparando o triângulo 1 com o triângulo 2, você tem que continuar. Estou comparando o lado do 1 com o 2. O lado do 1 com o 2. Eu não posso trocar, não. Comecei com o lado do 1 comparando com o B. Aí eu vou inverter para cá, botar o lado daqui. Não pode. Viu? Cuidado com essas relações. O que foi que eu apliquei aqui? Eu estou dizendo que a congruência aqui, ela existiu entre quem? Eu estou dizendo que essa congruência ela foi aplicada na relação lado, lado, lado. Aqui é a congruência dos lados, né? Resumindo, eu posso dizer e afirmar que meu triângulo ABC ele é totalmente congruente ao meu triângulo MNP. Esse é o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Lado, lado, lado. Viu? É o que significa L, L, L. Viu? Ó, o segundo caso. O segundo caso, ele já mudou aqui a nomenclatura. Ó, L, A, L. L vai continuar sendo lado. Vou até colocar aqui uma observação. L, que é A. Aí nós vamos ver a outra relação, que é isso aqui. Então vamos lá dar nomes aqui. O que significa L nessas relações? Lados. O que significa isso aqui? Ângulos. E o que significa A e esse zero aqui, ou esse O? Ele é ângulo, porém ele fala que é ângulo opostos. Tranquilo? Então, resumindo, o que está escrito aqui? Lado, ângulo, lado. É só isso que está dizendo aqui, senhores. Ó. Lado, o que é o A? Ângulo, lado. Observe que no primeiro caso, a relação foi L, L, L. Foi entre os três lados. Aqui não, ele já está fazendo a relação do lado de um ângulo e de outro lado. O que é interessante é observar que esse ângulo está no meio dos dois lados, né? Isso vai fazer todo sentido agora na figura, olha só. Já não está falando dos três lados, ó. Lado, 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 porque ele riscava os lados. Aqui esse lado não está riscado. Então ele está falando de quem? De lado, ó, lado, ângulo e o outro lado. Observe que o ângulo, quando ele fazia a relação lado, ângulo, lado,
esse ângulo vai estar no meio dos dois lados relacionados, entendeu? Que é a mesma coisa, ó, o ângulo que ele está falando desse ângulozinho aqui, ele está relacionado, está no meio daqueles dois lados. Então aqui, ó, observem a relação. Nessa situação, o que nós temos que observar? Que ele está falando do lado AB e do lado BC. E qual ângulo ele está fazendo referência? Ao ângulo B. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Quem é o lado aqui é referente? MN, NP. E quem é o ângulo que ele relaciona? A gente vai fazer a congruência entre eles. Ó, lado, ângulo, lado. Vamos lá. AB. Quem é que corresponde a esse lado AB aqui, ó, com três linhazinhas? Vai ser congruente ao lado MN. Depois que eu falo desse lado, eu vou falar agora do ângulo. Quem é o ângulo congruente ao ângulo B? É o ângulo N. Que eu poderia muito bem dizer que era o ângulo P. Né? Eu poderia falar que o congruente a esse seria o ângulo P, mas não. Observa que a relação do ângulo desse triângulo também é a mesma relação com o ângulo do outro lado. Ah, mas aqui está fácil porque eles estão desenhados no mesmo sentido, os lados estão na mesma... Sim, mas as questões elas vão ser desenvolvidas com triângulos desenhados de forma diferente, viu? É esse o entendimento que nós vamos ter que ter. Então vamos lá. Quem é o outro lado que está faltando fazer referência? O lado BC, que é congruente ao lado NP. Então aqui também eu posso dizer que meu triângulo, afirmar que meu triângulo ABC, ele é congruente ao meu triângulo MNP, através de quem? Da segunda relação, lado, ângulo, lado, viu? Então observe que aqui no terceiro caso, ele já mudou, ele botou ALA. O que ele está dizendo? Ângulo, lado, ângulo. Você vai observar que lá no LAL, que era lado, ângulo, lado, o ângulo está no meio dos dois lados e aqui é o lado que está no meio dos dois ângulos. Pois é, a lógica é a mesma. Ó. Observa só. Que é os dois ângulos que ele está falando aqui? Ó, é o ângulo B, aqui, ó, ele riscou os ângulos. Ó. O ângulo B e o ângulo C. Ó, o lado bem no meio dos dois ângulos. Ó, ângulo, lado, ângulo. Né? Se fosse lado, ângulo, lado, seria assim, ó. Ele ia falar dos dois lados e ia botar o ângulo, né? Então, ó, tem lado, ângulo, lado. Aqui não. Aqui é ângulo, lado, ângulo. Ok? Então, o que significa esse A? Ângulo. O que significa L? Lado. O que significa A? Ângulo. Resumindo, senhores. Quem é que está aqui no meio? O lado. Então, o lado tem que estar no meio dos dois ângulos na figura. Então, você observa, ó. O lado está no meio dos dois ângulos. Então, essa relação é o que? Ângulo, lado, ângulo. Não tem como errar, viu? Certo? Então, bora lá fazer a relação. Vamos pegar o ângulo. Que é o ângulo que eu tenho aqui? Ângulo B. Que é o ângulo que ele está referindo aqui? C. Que é o lado que está no meio? É o lado BC. Que é o ângulo aqui? N. P. Que é o lado NP. Então, vamos fazer a relação de congruência. O ângulo B... ele é congruente a que ângulo no triângulo MNP? Ó, observe que ele botou duas linhas. Então, a congruência dele é com o que tem duas linhas, não com o que tem três linhas, né? Então, pronto. Lado, agora vamos... Falei do ângulo, agora vamos falar do lado. Que é o lado que está no meio dos dois ângulos. Eu poderia pensar que era esse, ó. Não, mas é o que está no meio dos dois ângulos. É o lado BC. Que é o lado congruente a BC lá? NP. E pelo amor de Deus, se você começou fazendo a congruência desse triângulo com esse, continue. Não faça inversão, não. Ah, só pode começar desse para esse? Não, poderia começar comparando esse com esse. Aí era só continuar. Que é o próximo ângulo? O próximo ângulo é quem? O C. Quem é congruente a esse ângulo C lá? É o M? Não, é o P, porque aqui, ó, ele bota essas três linhas fazendo relação com essas três linhas. Então a congruência é ali, viu? Pronto. Então aqui, senhores, eu posso afirmar que meu triângulo
ABC, ele é totalmente congruente ao triângulo MNP. Tá entendendo aí? Isso aqui nós estamos vendo apenas a teoria. As questões nós vamos fazer e observar como é que funciona na prática, viu? Então, no quarto caso, ele é LAAO, lado, ângulo e ângulo oposto. Aí você vai dizer assim, professor, mas você já falou, você tem dois ângulos e um lado. Mas naquele caso lá de ângulo, lado, ângulo, observe que o lado estava ao meio dos dois ângulos. Nesse caso não, observe onde é que esse lado está. Ele não está aqui no meio dos dois ângulos em relação, então eu não posso aplicar, viu? Então vamos lá. O que está escrito aqui? Lado, ângulo, e o último é o que? Ângulo. Eu vou botar o A, abreviação de ângulos opostos. O que eu tenho que observar nesse caso? Vamos lá. Primeiro que ele está falando, se eu for pensar em lado aqui, ele está falando de qual lado aí? Qual foi o lado que ele fez a referência? Foi desse lado? Não, aqui ó, o que ele riscou foi esse. Ó. Então aqui ele está falando do lado BC. Do mesmo jeito que nesse aqui ele está falando de que lado? N, P. E ângulos. Aqui ele fala do A e aqui ele fala do ângulo B. Que é os ângulos que ele faz referência a M e aqui N. Né? Então vamos lá. O ângulo A, se você for observar, é exatamente ele que está oposto ao lado citado aqui, ó. Não é o lado citado, não foi esse, ó, que é o ângulo oposto a ele. Não é isso? Então ele vai ser o último, porque a relação é o que? É lado, ângulo e por último o ângulo oposto, né? Então, se esse é o oposto ao lado, nós vamos falar do ângulo B. Quem corresponde a B lá, ó, duas linhas. N. Aqui sim, ângulo oposto. Oposto a quem? Oposto ao lado. Quem é o ângulo oposto ao lado? É o que está na frente. Ó, quem é? É o ângulo A. Aí sim, eu vou fazer relação com o oposto lá da outra figura. Quem é o oposto ao lado? O ângulo M. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que o meu triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo MNP. Isso é uma afirmação, senhores.